9h43. Agora há pouquinho a gente falou sobre a inflação do mês passado, né? O IPCA de julho foi divulgado também agora há pouquinho pelo IBGE, que disse que a taxa de deflação de 0,68% no mês de julho é a maior deflação desde que a série histórica começou, lá em 1980. Agora, o índice anualizado, a inflação anualizada está em 10,07%, ainda acima dos 2 dígitos. Quem vai nos ajudar a entender melhor a inflação de agora, a inflação do mês passado e o que vem por aí é o André Brás, economista da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, André? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? André, queria que você falasse um pouquinho sobre as razões que levaram a essa deflação, se há algo estrutural para além da redução dos combustíveis e se a gente pode enxergar já uma tendência ou não. Olha, ainda é cedo para determinar uma tendência. Esse resultado foi muito influenciado pela energia e pela gasolina, que caíram principalmente pela redução de ICMS. Então, as maiores influências do índice vieram desses energéticos. E como eles têm um peso muito grande no IPCA, mais de 10% do orçamento familiar é mobilizado, né, para dar conta dessas despesas, eles acabaram contribuindo muito para essa desaceleração. Mas nós vimos pela divulgação de hoje que o índice de difusão, que mede o percentual de produtos e serviços com aumento de preço, ainda está acima de 60%, está em 63%. Então, isso mostra que mais de 60% de tudo aquilo que as famílias compram subiu de preço em julho. Então, ainda há um processo inflacionário persistente no radar e que merece a devida atenção. E, André, qual a perspectiva para que essa redução, né, já que tudo que a gente consome é transportado pelas rodovias do país, qual é a previsão de que isso possa se espalhar também, que essa redução nos combustíveis possa se espalhar por outros componentes da nossa inflação? Isso vai acontecer ao longo dos próximos meses, é o que deve ajudar a sustentar a expectativa de desaceleração do IPCA até o final do ano, né? A gente já tem um número em torno de 7% para a inflação fechada de 2022, e essa redução no preço da energia favorece também a prestação de serviços, a grande indústria, e isso deve ajudar a desacelerar as tensões inflacionárias daqui até o final do ano. André, quando é que chega nos alimentos? Porque a gente fica aqui falando, né, é a menor inflação desde 1980 e tudo mais. Aí alguém agora desliga a TV e vai para o supermercado. Vai chegar lá e fala assim, bom, aquele pessoal lá tá em outro mundo, né? Faz sentido que as pessoas tenham essa percepção e se tiverem, quando é que elas vão começar a sentir lá no supermercado que o que a gente está falando aqui tem sintonia com o cotidiano delas? Então, a alimentação tem sido muito pressionada por produtos sazonais, por produtos que essa época do ano normalmente sobem muito de preço. É o caso do leite e da família de derivados. Então, o leite subiu quase 25% em um único mês. Então, de fato, a alimentação veio como um grande destaque de pressão inflacionária. E isso realmente provoca um certo desentendimento sobre que inflação é essa, né? Para que nós estamos medindo essa inflação? E é fácil notar, a gasolina é um bem de luxo, ele atende mais a classe média alta. A energia também, para baixo consumo, já tinha ICMS de 18%. Então, o brasileiro de baixa renda, ele é mais sensível ao preço de alimentos. Ele não consome gasolina e a energia dele já era tributada em 18%. Então, ele não vê uma redução tão flagrante assim no seu orçamento. Ele vai no supermercado e ele é mais sensível ao preço dos alimentos. E para esse grupo de despesa, a gente não vê nenhuma desaceleração forte, né? Mas contando com safras boas e também com a desaceleração recente do preço de commodities importantes, como milho, soja, trigo, a gente já tem no radar uma tendência à desaceleração dos alimentos. Então, a alimentação vai continuar como uma grande vilã da inflação de 2022, vai continuar onerando o orçamento das famílias, principalmente de baixa renda, mas ela talvez ofereça uma trégua, uma pequena trégua ao longo desse segundo semestre. Mas a desaceleração vai ser lenta, gradual e não vai vir na forma de um choque, como aconteceu aí no caso da energia e da gasolina. Perfeito, André. Vou puxar mais um assento aqui para esse nosso debate, chamar a Priscila Yazbek, também tem pergunta para te fazer.
André, obrigada mais uma vez pela entrevista, sempre nos ajudando a entender os dados de inflação. André, queria colocar a questão dos juros, né, na nossa discussão aqui, porque acabou de sair a ata do Banco Central, o Banco Central virou data dependente, né, como o mercado diz, então vai ficar observando os dados que saem de inflação para decidir se faz mais um aumento de juros ou não. À luz do que saiu de inflação hoje, eu falei com outros economistas que falaram que foi um dado positivo, com uma difusão mais positiva e tudo. Você acha que o Banco Central para de subir juros? E, por outro lado, na ata, apesar de colocar que vai observar os dados, o Banco Central também fala que os juros vão ficar altos por algum tempo ainda. Queria saber como que você acha que esses juros estão fazendo efeito, se estão na inflação e qual que fica a perspectiva daqui para frente, tanto para a inflação quanto para a economia? Então, o juro demora um pouco para fazer efeito, né? De 6 a 9 meses, né? Cada ajuste nos juros. Eu acho que já está de bom tamanho o Selic em 13,75. Eu acho que não precisaria de mais um aumento de 0,25, como é aquele que ficou no radar aí desde a última reunião. Eu acho que a duração da taxa de juros é interessante para consolidar aí, a levar essa inflação mais próximo da meta em 2023. E a gente tem que ficar atento ao efeito dos juros, né? Tem sempre o efeito colateral, né? Quanto mais alta a taxa de juros, menor é o crescimento. E a gente precisa tocar esse país para frente, gerar emprego, renda, melhorar a distribuição de renda. E o obstáculo que vem de uma taxa de juros mais alta não é pouco trivial, né? Então, acredito que esse 13,75 já esteja no patamar ideal para fazer com que essa inflação gradualmente vá em direção à meta no ano que vem. E o índice de difusão realmente um pouco antecipou isso. Ele está alto ainda, né, 63%. Indica que 63% de tudo que as famílias consomem ainda subiu de preço em julho, mas há uma tendência de desaceleração porque a energia é um insumo para a prestação de serviços e para a grande indústria. Se ela se mantém mais barata, isso é por longo prazo, né, isso também tende a não espalhar tanto as pressões inflacionárias, né, como nós vimos no ano passado com o aumento da energia. Então, isso vai favorecer uma desaceleração da inflação. É claro que o mundo ainda atravessa por um período de grande incerteza e algumas outras forças podem mudar isso ao longo do caminho. Mas aí a gente está preparado, acho que a autoridade monetária está preparada para corrigir, né, isso, né, para entrar, quem sabe, com o aumento de juros, caso alguma incerteza venha pressionar os preços de novo. Mas eu estou achando que não, há uma possibilidade de a gente encontrar um período de inflação um pouco mais tranquila e manutenção de juros no atual patamar. André, eu trouxe agora há pouco dados sobre a previsão da inflação, né? O Banco Central um pouco mais otimista com relação a 2022, 2023 e 2024 do que vinham afirmando, né, os especialistas, o mercado financeiro. De que lado a gente deve esperar? Uma inflação um pouco menor realmente para os próximos anos, para esse ano e para os próximos, ou o mercado deve acertar nas suas perspectivas? Olha, eu acho que gradualmente a inflação deve desacelerar mesmo. O mundo está colocando um pouco o pé numa recessão, né? Existe o risco disso acontecer em grandes economias e o preço de grandes commodities, né, minerais e agrícolas, né, como milho, soja, trigo, minério de ferro, já começam a cair. E essas quedas representam um custo menor de produção. E isso tende a diminuir as tensões inflacionárias. Então, aqui o índice de preço ao produtor da FGV já anda bem negativo exatamente pelo comportamento dessas commodities. Então, eu acredito que a gente tem uma chance aí de perceber uma inflação cada vez menor nos próximos meses, sem descuidar da política monetária. A gente ouviu aqui no Novo Dia o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. André, obrigado mais uma vez pela ajuda aqui. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom trabalho. Até a próxima. Valeu.